Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo da nossa sessão do intercâmbio e eu estou aqui com o Kátia. A gente se encontrou aqui em Viena, que ela tá aqui em Viena, e eu resolvi pegar um tempinho que a gente teve aqui livre pra gente gravar um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai gravar um vídeo falando das diferenças entre Galway e Dublin, porque vocês sempre perguntam diferenças, e eu sempre morei em Galway e a Kátia teve a experiência de 1 ano morando em Dublin. Então, meio que ela não tem muita experiência pra falar sobre Galway e eu não tenho experiência pra falar sobre Dublin. Então a gente gravou esse vídeo pra tentar mostrar os nossos pontos de vista pra vocês, pra ver se ajuda alguém na hora de decidir onde ir fazer o intercâmbio. Então, bora lá começar! A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o clima. Eu particularmente gostava do clima na Irlanda porque era frio, mas o clima na Irlanda ele chove bastante, então em Dublin, onde eu morava, era frio e chovia bastante, assim, 300 dias por ano. Mas era uma chuvinha um pouco diferente da chuva que eu era acostumada do Brasil, é sempre meio que garoa, mas venta muito. O clima em Galway é praticamente a mesma coisa, comparado ao Brasil é frio, chove também, tem bastante vento, só que em relação a Dublin, pelas experiências que eu tive quando eu fui pra Dublin e a Flávia também, comparando o clima nas duas cidades, Galway é um pouco mais fria, então chove um pouco mais e venta um pouco mais. Mas se for parar pra pensar, o clima em toda a Irlanda é basicamente o mesmo, mas é um pouquinho mais diferente comparando essas duas cidades em relação a isso. O segundo ponto que a gente colocou é pra falar sobre transporte. Dá pra fazer bastante coisa a pé, só que onde eu não morava no centro da cidade, então eu precisava pegar o ônibus, que eu acho o ônibus era bem melhor do que o ônibus que eu era acostumada no Brasil. Por exemplo, eu pegava o ônibus em hora de pico, eu nunca precisei ir em pé, o ônibus tinha Wi-Fi, você chegava no ponto de ônibus, você sabia que ônibus que passava naquele ponto, tinha um letreiro te falando em quanto tempo o ônibus ia chegar, que é coisa que eu acho que faria grande diferença no transporte da minha cidade, por exemplo. O transporte ficou mais tranquilo quando a gente pegou a carteirinha de estudante e aí a gente colocava dinheiro por mês e pagava, e só passava a carteirinha no ônibus. Porque pra quem não tem essa carteirinha, você tem que pagar em moeda e você tem que ter a quantia exata de moeda porque não tem cobrador. Então, se por exemplo, se for R$2,50 a passagem e você tiver R$2,70, você não vai pegar o troco, eles vão te dar um vale-troco que você tem que ir num lugar trocar. Então a maioria das pessoas perdia esse troquinho, porque ninguém ia lá trocar. Em Galway a gente também tem transporte que, assim, como é uma cidade pequena, você não precisa tanto de usar o ônibus, mas acho que não tem esse problema no caso de você estar com o troco certinho, porque eles te voltam o troco, então você não tem esse problema lá. E pode ser nota? Porque então tinha que ser só moeda. Você pode pagar em nota, se você não tiver o valor certo você pode dar e o motorista te dá o troco normal. Apesar de que você não precisa tanto usar o ônibus morando em Galway quanto você precisa morando em Dublin. Na verdade depende de onde você mora, porque eu morava afastada da cidade porque a minha universidade era afastada do centro da cidade, eu morava dentro da universidade. Mas a maioria dos brasileiros que eu conheço que iam pra Dublin, eles moravam no centro de Dublin mesmo. Então eles quase não precisavam pegar ônibus, porque era tudo no centro. Fica de boa lá andando, né? Eu gostava. O próximo ponto que a gente já falou um pouco é sobre segurança. Eu acho muito seguro poder andar na Irlanda, no geral. Tipo, você pode andar com seu celular na mão, com o seu headphone, que é o tipo de coisa que, se você for fazer no Brasil, você já vai ficar com medo. Você não fica com o seu celular à mostra na rua, você evita ficar usando muito headphone, porque isso quer dizer que você tá com ele plugado em alguma coisa. Eu acho que, no geral, e na Irlanda é muito seguro. Você sentia alguma coisa em relação, tipo, a Dublin? Era seguro, mas você sentia que era perigoso fazer alguma coisa? Na verdade, por ser criada onde fui criada, a gente sempre tava um pouquinho com o pé atrás com várias coisas, né? Mas lá eu me sentia menos estressada e preocupada com que eu tinha que ficar o tempo todo prestando atenção se eu tô andando na rua e se tem alguém andando perto de mim, ou se, sei lá, tá passando um motoqueiro perto, porque é umas coisas assim que você pega um pânico. E eu me sentia segura de poder andar na rua, não ficava o tempo todo com medo de que, ai meu Deus, vão dar aqui, alguém vai vir me assaltar,
Essa coisa mesmo, eu ia pro trabalho com headphone no ouvido e mexendo no celular. Muitas vezes eu não tinha medo de pegar meu celular e mexer no meio da rua, no meio da galera, que é uma das coisas, por exemplo, que eu tenho medo de fazer quando eu tô no centro da minha cidade, no centrão mesmo, eu tenho medo de pegar, se tô numa rua movimentada, eu tirar meu celular lá no meio de todo mundo e ficar lá dando bobeira com o celular um tempão. E aí é umas coisas que eu sentia que meio que eu baixava a guarda, sabe? Eu não preocupava com o celular, todo mundo tem, todo mundo Uma tem. diferença entre Galway e Dublin nessa questão de segurança é que o problema de segurança que a gente tem em Galway são os furtos em casas. Fora isso, ou talvez drogas, mas fora isso não tem nada de grave, não tem muito assalto na rua, essas coisas, assassinato, não é comum esse tipo de crime em Galway. E em compensação, já acaba que está sendo um pouco mais comum em Dublin ter assalto e ter problemas com assassinatos, mas não é aquela coisa super igual tem no Brasil. A polícia na Irlanda, ela nem anda armada, então... Com arma letal. Com arma letal, arma de fogo, então acaba que isso prova um pouco da segurança do país, mas só para falar um pouquinho sobre essa comparação, que na verdade eu não posso comprovar, mas foi o que... Tipo, irlandeses me falaram sobre a diferença entre essas duas cidades. Então, achei legal falar pra vocês sobre isso. Dublin, na verdade, tem áreas, né, que são um pouco mais perigosas. Normalmente as áreas ao sul do Rio do Liffey, elas são um pouco mais seguras do que as áreas ao norte. O próximo ponto é sobre lugares pra visitar, coisas pra fazer na cidade, que eu acho que essa é uma das maiores diferenças também que a gente vai ter entre Galway e Dublin. Eu vou falar primeiro porque é o mais curtinho. Se você tá em Galway, você não tem tanta coisa assim pra fazer. Suas opções são basicamente pubs, algumas casas de chá, você pode ir no cinema, igual tem em toda a cidade. Pode fazer umas caminhadas pela praia. É isso, não tem assim tanta coisa pra fazer na cidade. Lugares pra você ir. Dublin eu achava bom você ter opções de coisas pra fazer. Tem muitos parques. Acho que todo bairro tem parque, mas assim, tem muito parque na cidade, acessível, mas... cinema, tem as ruas de compras, que aí tem todas as lojas que você imaginar, lojas grandes, lojas de departamento, lojas, sei lá, grife. É igual, a gente tem algumas lojas, mas também não tem. São poucas marcas e às vezes a gente tem, por exemplo, a Topshop, a gente tem em Galway, mas a Topshop em Galway não tem quase nada, assim, tem muito pouco produto. O que, comparar em Dublin, ela já é enorme e tem uma opção de muita coisa pra comprar. Dublin tem muito restaurante, muito pub, balada, de tudo quanto é tipo, tem teatro, tem arena de futebol, então sempre que tem show de algum artista importante, as pessoas sempre tocam em Dublin. E não só isso falando do centrão da cidade, né, mas é porque Dublin também, próximo da cidade, tem várias coisas legais pra fazer. Por exemplo, você pode pegar um ônibus por exemplo, de onde eu tava, né, eram uns 20 minutos, você pode ir pra Dunleary, que é um pier, e é super legal, porque aí é outra paisagem. Você pode... Tinha um morro também perto que chama Howth, que também dá pra você fazer uma caminhada lá, e eu acho assim, que opções de coisas pra fazer que não envolve necessariamente você ter que pagar pra fazer isso. Você pode só caminhar pela cidade, e a própria cidade te proporciona ambiências muito diferentes. Eu acho que era... Quando eu ia pra Galway, eu sentia que às vezes Galway tinha pouca opção de coisa pra fazer. Se você estivesse morando lá muito tempo, meio que você já sabia o que dava pra fazer. Não tinha todas as outras opções, apesar de que eu acho também que Galway dá pra você ir pra vários outros lugares. Porque você pode ir pro Cliffs, você pode ir pra Connemara, tem a praia também, que a Baía de Galway eu acho muito bonita. Acho que Dublin é mais essa coisa de cidade grande mesmo. Próximo ponto, a gente vai falar sobre arquitetura. No centro de Dublin, você tem edifícios desde antigos a super modernos, super contemporâneos. Mesmo não tendo uma mescla muito grande, você consegue ver um edifício bem antigo do lado ver um super contemporâneo. Que eu acho que no centrão de Galway, a gente não tem muito isso. A gente tem um pouco, se você for na universidade em Galway, você vai ver a diferença, tipo um edifício super antigo e um super novo. Mas no centro mesmo da cidade, você não vê isso, que é o que você já consegue ver se você for no centro de Dublin, por exemplo. E até a própria configuração da cidade mesmo, por ser uma cidade maior, Dublin você tem ruas muito largas,
as ruas principais são muito largas e Galway não tem essa coisa de ter uma rua que é super larga. Normalmente Porque todas a as ruas são principal mais... rua da cidade ela é a rua de pedestre. Sim. Mas no geral as ruas são bem pequenas, a gente tem as calçadas também são relativamente pequenas, mas no centro você tem umas calçadas maiores, mas no geral não precisa ser tão grande, porque realmente é uma cidade pequena, então não precisa disso. E pra fechar esse vídeo, a gente vai fechar falando sobre preço de moradia. A gente não tem muito como falar sobre isso, porque a Kátia, quando morava em Dublin, fazia intercâmbio, então ela não tinha que, pagar para morar. E eu moro com a Flávia, então também não tenho que pagar aluguel, mas a gente tem como avaliar esses preços, a gente tem contato com as pessoas, tem amigos que pagam o aluguel, essas coisas. E morar no centro de Galway é infinitamente mais barato do que morar no centro de Dublin. Isso é fato, eu acho que exatamente pela cidade ser muito grande, ter uma opção de muita coisa para você fazer, e Galway ser uma cidade pequena, o preço do aluguel em Galway é bem mais barato do que o preço do aluguel, por exemplo, em Dublin. Na verdade o aluguel no centro de Dublin não é tão barato, eu acho que eu já vi comparações com outras cidades que é bem caro, por exemplo, o aluguel que você pagaria em Viena, por exemplo, no centro de Viena, um aluguel, por exemplo, a qualidade, um lugar muito melhor do que você paga para dividir quarto em Dublin, por exemplo. Então, é realmente um pouquinho mais caro mesmo. Eu acho que essa era uma das coisas que vocês sempre ficam perguntando sobre essas diferenças de preço, que eu acho que pode ajudar um pouco também vocês nessa questão de diferença entre as duas cidades. Porque aí também, isso quer dizer, isso pra você morar no centro de Dublin, né? Você pode conseguir um aluguel muito mais em conta, um pouquinho mais afastado, mas aí você tem que levar em consideração que você vai ter que gastar com transporte. Então, às vezes você consegue pagar com o mesmo preço você morar no centro de Galway, por exemplo. Então depende do que a pessoa quer. Então tá, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Quem pediu esse vídeo nos comentários foi a Paloma. Ela que sugeriu esse vídeo, e como eu tava vindo pra Viena pra encontrar com a Kátia, eu achei uma ótima oportunidade de a gente gravar pra vocês. Continue deixando as sugestões de vocês nos comentários. Isso é muito legal, esse feedback, ajuda bastante a ter ideias pros próximos vídeos. Então é isso, um super beijo. Até o próximo. Tchau! Tá gravando? Fala sobre isso. Ai, desculpa, não consigo gravar. Corta. Corta!